Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8, versículos 31 e 32. Nós estamos fazendo uma série que se chama Conhecendo a Verdade, e no primeiro episódio eu tratei a respeito da existência de Deus, mostrando 3 argumentos que comprovam a existência de Deus. E agora, nesse segundo episódio, eu quero provar que o cristianismo é a única religião verdadeira, olhando para a vida de Jesus Cristo. Então, seja bem-vindo a esse episódio, que Deus possa te abençoar e que você saia daqui com a verdade em mãos. Bom, agora que já estamos com um raciocínio bem estabelecido que prova a existência de Deus, nós vamos mostrar por que a Bíblia seria o livro revelado por ele e por que o cristianismo é a única religião certa. O primeiro fato a favor do cristianismo é que ele é baseado em acontecimentos históricos. Diferente das demais religiões que afirmam vir de revelações individuais a profetas, o cristianismo tem todos os seus milagres e profecias comprovados por testemunhas oculares e civilizações que afirmam que tudo está escrito na Bíblia. Aqui, nosso foco deve ser no homem mais importante da história, Jesus Cristo, porque ele afirmou ser Deus, afirmou que morreria e ressuscitaria e afirmou que um dia voltaria para a terra. E se ele mentiu, então estamos sendo enganados esse tempo todo, né? Mas eu quero demonstrar a impossibilidade de Jesus ter mentido, porque o cristianismo é uma religião baseada em fatos, não em suposições. E para provar que isso é verdade, vamos olhar primeiro para um texto do Evangelho de Lucas que mostra que ele fez questão mesmo de assimilar todos os dados, comprovar, estudar muito bem os fatos ditos a respeito de Jesus. Ele não escreveu o que ele achava. Vejam bem como está escrito no texto de Lucas. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas, como está em Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Vejam como ele faz questão de escrever que ele procurou fazer um relato detalhado, cuidadosamente estudado e analisado. Ele correu atrás das testemunhas, ele conversou com os discípulos e ele analisou. Ele não simplesmente acreditou naquilo, ele fez questão de comprovar pelos estudos dele. E algo também que dá força aos argumentos dele está no capítulo 3, porque nesse capítulo ele começa dando um contexto da época, ele atrela a sua história a fatos que ocorreram. E isso, se você está tentando contar uma mentira, isso te descredibiliza bastante, porque é muito fácil uma pessoa, tendo os fatos históricos de onde você diz ter acontecido aquela mentira, ir lá e descobrir que não foi aquilo que aconteceu, que tem algo que você escreveu que está incoerente com a realidade. Veja no capítulo 3 de Lucas, ele escreve assim: No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Olha como ele cita todos os governadores da época. Ele estabelece ali um contexto político e histórico para que os seus leitores, para que o Teófilo, o seu principal leitor, pudesse ver que ele não estava brincando, que ele não estava inventando uma história, mas que ele estava dando um contexto, dizendo onde essa história se passava e dizendo que ele estudou aquilo a fundo e tem certeza do que está afirmando. Mas os argumentos não param por aqui, nós vamos mais para frente. Vamos ver agora os últimos relatos dos evangelhos. É dito que os discípulos ficaram extremamente abalados com a morte de seu mestre e tinham perdido toda a esperança nas palavras dele. Porém, subitamente, tudo mudou. O ânimo deles tornou-se tão forte que começaram a pregar, orar e proclamar o evangelho para as pessoas à sua volta. E essas pessoas, por sua vez, também acreditaram e continuaram a pregar para mais e mais pessoas. Só que o que aconteceu exatamente para essa reviravolta ocorrer? Simples, Jesus ressuscitou. E nós vamos provar que a ressurreição de Cristo
realmente aconteceu, porque ela é o fato mais importante do cristianismo. É fundamental que ela tenha ocorrido, senão tudo que os cristãos acreditam é mentira. Então vamos ver por que ela não poderia ter acontecido, quais os argumentos que dizem que Jesus não ressuscitou. Vamos analisar cada um deles e então eu vou demonstrar que não há sustentação lógica para nenhum. Primeiro argumento: Jesus não morreu, mas apenas sofreu um desmaio e foi colocado nesse estado no sepulcro. Porém, além de ser ridículo a alguém sobreviver a tudo que ele passou, os guardas estavam vigiando o túmulo, e seria impossível alguém naquelas condições passar 3 dias sem comer e nem beber, e ainda ter forças para empurrar a pedra, sair do sepulcro e se mostrar aos seus discípulos. Então você vê como é que é loucura isso, né? Não faria o menor sentido alguém ser capaz de fazer isso, a não ser que de fato seja verdade. Segundo argumento: os discípulos erraram o sepulcro que Jesus fora colocado, entraram nesse sepulcro errado e o viram vazio. Assim, vieram com essa história de que ele havia ressuscitado. Só que se isso fosse verdade, era só para desmentir os discípulos as autoridades da época apresentarem o corpo de Jesus. Só que eles não fizeram isso. Eles não apresentaram o corpo e acabaram com a festa deles, né? Por que eles não apresentaram o corpo? Porque de fato Jesus havia ressuscitado. E o terceiro argumento era o de que os discípulos roubaram o corpo. Só que essa ideia também cai por terra, porque os discípulos morreram afirmando que viram Jesus ressurreto após a morte. Eles não tinham nada a ganhar com isso. Eles não tinham literalmente nada. Eles perderam a vida, perderam bens, perderam família. Eles só tinham a perder em dizer que Jesus ressuscitou. Ninguém tem a coragem de morrer defendendo uma mentira. E nós vemos que isso não foi uma mentira, porque foi comprovado. Pessoas viram Jesus ressurreto. Pessoas andaram com Jesus. A Bíblia diz, os evangelhos, com esse relato minucioso, diz que cerca de 500 pessoas viram Jesus ressurreto depois da morte e viram ele ser assunto aos céus. Só que aí você ainda pode vir com a ideia de dizer que, na verdade, não foram os discípulos que mentiram, mas foi o próprio Jesus que era um mentiroso. E quanto a isso, eu tenho 3 pontos para apresentar. Primeiro, Pedro andou com Jesus por 3 anos e ele afirma nas suas cartas à igreja que Jesus não tinha pecado algum. Aí eu te pergunto, como que alguém anda com a pessoa por 3 anos e tem a certeza de que essa pessoa não tem pecado? Como que alguém consegue ver num ser que não é o próprio Deus não ter pecado? Se você anda comigo ou com qualquer outro aí por cerca de 1 hora, você já vai ver que nós temos pecado. E Pedro andou com Jesus por 3 anos e atestou que ele não tinha pecado. Então, já começamos aí com algo interessante. Jesus não tinha pecado, ele era perfeito, ele era bom, ele não errava, diferente da maioria não, diferente de todos os outros seres humanos. E o segundo argumento, o segundo fato, é que os seus milagres, eles não podiam ser falsos, porque haviam testemunhas vendo, e essas testemunhas elas não podiam ser enganadas, porque os milagres que Jesus fez, eles não podiam ser mentirosos, eles podiam ser facilmente comprovados. Do contrário, Jesus podia ser facilmente desmascarado caso fizesse milagres falsos, porque os milagres dele consistiam em curar leprosos, andar sobre as águas, ressuscitar mortos, dar vista aos cegos e até restituir a orelha cortada de um homem. Então, como é que você engana alguém? Como é que você engana uma multidão que vê um leproso sendo curado? A lepra sumindo e o corpo dele sendo restituído. Não tem como enganar, simplesmente não tem como enganar. E ainda, o último argumento, eu acho que é um dos mais fortes, é que os irmãos de Jesus, os irmãos de sangue dele, filhos de Maria e José, quando ele estava no seu ministério aqui na terra, eles queriam prendê-lo, eles chamavam ele de louco e queriam prender ele. E isso é lógico até de se pensar. Se eu vejo alguém dizendo que é o próprio Deus, no primeiro momento eu não vou acreditar nele. Eles não acreditavam no próprio irmão. Porém, depois que Jesus morre e ressuscita, o Tiago, o irmão de Jesus, ele morre, ele é morto, afirmando e atestando que Jesus era Deus. Ou seja, a opinião dele mudou totalmente depois de um fato em específico, que foi a ressurreição de Jesus. E então, nós concluímos que nem os discípulos, nem Jesus mentiu. Logo, a gente pode ter a certeza
de que o homem que foi crucificado há 2000 anos atrás está assentado no trono dos céus à direita de Deus, e ele de fato ressuscitou. E assim, se Jesus é Deus e ele afirmou que a Bíblia judaica era a palavra de Deus e também deu a revelação aos seus apóstolos, então a gente pode concluir que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e que o cristianismo é a única religião certa.